Lucas 10:38 diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. Aqui está falando de Cristo, de Jesus. Eles estavam em direção a um certo lugar, se depararam com uma aldeia. A aldeia ali era um povo que habitava, uma nação. E nesta aldeia havia algumas pessoas. A Bíblia fala que uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu aonde? Em sua casa. Ou seja, esqueça a tua Bíblia, olhe para mim, por favor. Marta, que habitava nesta aldeia, recebe Jesus como hóspede. Em algumas traduções, a Bíblia diz que Marta chama Jesus para ali passar um tempo, para ali entrar. Olha que algo importante e que informação que nós precisamos trazer e guardar dentro de nós. E aconteceu que, indo eles, Jesus e os seus discípulos, de caminho, entrou numa aldeia, num povoado, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Passa, por favor. Importante lembrar, sem dar continuidade ainda, falando do versículo ali, nós temos, irmãos, que se ainda não o fizemos, precisamos trazer Jesus para a nossa casa. A casa é o nosso coração. Nós precisamos chamar Jesus para morar dentro de nós, porque quando ele mora, não é um visitante, porque o visitante tem hora para chegar e para sair. Eu estou falando de alguém que habita, de alguém que mora dentro de você. Não há espaço para mentira, não há espaço para falcatrua, não há espaço para engano, não há espaço para fornicação, não há espaço para adultério, não há espaço para o mundo em você, quando Jesus mora dentro de você. Se ainda existe muito do mundo em nós, é porque Jesus de fato ainda não ocupou o seu devido lugar. E qual é o lugar? O nosso coração. Se você ainda é uma pessoa que mente, que engana, que fala mal, que tem uma língua que difama, se você é uma pessoa infiel, adúltera, se você é uma pessoa fornicadora, se você ainda é inconstante nos teus caminhos, é porque Jesus ainda não mora aí dentro, ele não habita aí dentro. Aliás, você até está dentro da igreja, mas você ainda não é uma igreja verdadeira. Tem muitas pessoas dentro da igreja se enganando, irmãos. Pessoas dentro da igreja que dão a paz do Senhor. Pessoas dentro da igreja que dão a graça e a paz. Pessoas dentro da igreja que aos nossos olhos são espirituais, mas só Deus sabe o que está dentro do coração daquela pessoa e quem ela realmente é quando ela sai dessa porta para fora. Deus te conhece. Se ainda existe uma vírgula sequer do mundo em você, você ainda não se entregou para Jesus verdadeiramente. Quem está entendendo, diga amém. Tem pessoas que não querem. Tem pessoas que não querem viver para Cristo, elas não querem servir a Deus, elas querem viver para o mundo, para aquilo que elas bem querem, bem entendem. Como no caso a Marta estava falando. Volta aí para mim, por favor, 38. O que precisava? Precisava receber Jesus. No caso de Marta, irmãos, ela até recebeu, mas foi por empolgação. Tem pessoas que é assim na igreja, se batiza porque o outro também vai batizar. Se batiza porque a pessoa fala assim, ó, eu vou batizar, você não vai não? Vamos também para venir sozinha? Aí a pessoa fala, então eu também vou. Porque quando Jesus chega na casa de Marta, ela deixa Jesus e vai fazer as outras coisas. Engraçado, irmãos, passa por favor. A Marta tinha uma irmã que se chamava Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu o quê? O que a Maria fazia? Tá, agora entenda. Marta, quando Jesus chega,
a Bíblia diz que ela fica afadigada, angustiada, preocupada e estava ocupada com o quê? Com muitos serviços, com muitos afazeres. Eu até entendo, preste bastante atenção, eu até entendo, irmãos, que a Marta não fez por mal. Eu entendo que a Marta queria ser uma boa anfitriã. Mas entenda algo, o anfitrião, para quem não sabe, é aquele que recepciona alguém, o que trata bem, o que cuida. Amém, Jesus? Mas a Marta, como uma boa anfitriã, sabe o que ela queria transmitir para Jesus? Uma boa impressão. A Marta, preste atenção, olha aqui, a Marta queria servir Jesus, sabe como? De aparências. Ela queria mostrar para Jesus que ela era, mas ela não era. E como está cheio de crente que quer mostrar o que nunca foi. Como está cheio de crente que quer mostrar uma conversão, quando na verdade eles nunca foram convertidos. Como está cheio de crente que acham que são usados por Deus, mas falam fora da palavra. Deus não vai falar com você fora da palavra. Se um cristão falar com você e falar que foi Deus que mandou, tem que dar na palavra o que ele falou, porque se não tiver, é Satanás. Como está cheio de pastores, pregadores em cima do altar, apacentando ovelhas, quando na verdade eles precisavam ser apacentados, porque ainda não foram convertidos. São pastores que querem impressionar, são membros que querem impressionar, só que mal sabem eles que Jesus esquadrinha o nosso coração e sonda todos os nossos pensamentos. Não adianta nós querermos enganar, esconder ou viver de aparência, como Marta, querer impressionar, aparenta ser crente, mas na verdade nunca foi, porque está com roupa social, Bíblia embaixo do braço e dá graça e paz. Até Satanás faz isso e faz melhor do que você. Porque de Bíblia ele entende mais do que qualquer um de nós que estamos aqui, quando na verdade nós não entendemos é nada. Então ele faz até melhor do que nós. Entenda, irmãos, o que eu estou falando para você. Aí volta naquela famosa frase que há mais de 3 anos eu tenho dito: seja um cristão de verdade. Não viva de aparências. Não viva para impressionar, não viva para mostrar que você é o que você nunca foi. Não viva assim, você está enganando a si mesmo, porque a Deus você não engana. Quem está entendendo, diga amém. A verdadeira preocupação de Marta era ser uma boa anfitriã, era viver de aparência, ela queria impressionar. Agora Maria, irmãos, a verdadeira preocupação de Maria era ser uma discípula perfeita. Sabe por quê? Porque quando Jesus estava lá na casa dela, ela se assenta e empresta os seus ouvidos para Jesus. E Maria sabia que a perfeição estava em Cristo, e Cristo é a palavra, por isso que ela ouve o que Jesus tinha a ensinar. A Marta queria viver de aparência e impressionar. A Maria estava preocupada em ser uma discípula perfeita. Qual é a sua intenção na igreja? Você vem à igreja porque você precisa de uma bênção? Você vem à igreja porque você tem medo de ir para o inferno? Você vem à igreja porque as pessoas, os seus pais, o seu marido, a sua mulher te obriga? Você vem à igreja como muitos religiosos vêm, por desencargo de consciência, e chegam a dizer: domingo não, domingo tem que ir na igreja, porque domingo é sagrado. Por que você vem à igreja? Você vem para impressionar? Porque tem pessoas que são igual os publicanos.
Até para orar, eles oram querendo impressionar. O que é isso? Até para louvar, eles louvam para impressionar alguém, para todo mundo ver que eles estão louvando. E às vezes, ou afirmo, que Jesus não tem se agradado dessas atitudes. Se você tem estado aqui para aprender, se você tem estado aqui porque você quer ser melhor, é simples. Isso significa que você tem dado importância para o que se prega e você tem procurado viver. E segundo, você tem se esforçado para cada culto você estar na casa de Deus. Como é real a vida destas pessoas, irmãos, que como Marta querem viver para impressionar, por desencargo de consciência, e acham que Deus está se agradando das atitudes. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já disse isso aqui há muito tempo. As pessoas que ficam na minha igreja é porque elas querem Deus de verdade, porque quem não quer Deus não fica não. Porque as palavras que eu prego não são minhas, é de Deus, e as palavras de Deus todas são duras. Inclusive era o discurso de Jesus, todas eram duras. Muitos retrocederam. Por quê? Porque era duro o discurso de se ouvir. E por que retrocederam? Não porque o discurso era duro, mas porque eles tinham dificuldade em obedecer aquilo que se falava. Rebeldes, desobedientes, e não queriam saber daquilo que Jesus pregava. Nós precisamos começar, irmãos, a praticar, a viver o Evangelho na sua essência, o Evangelho genuíno, a qual tem sido pregado a nós todos os cultos que você vem, todos os cultos. Entenda, irmãos, o que nós estamos vivendo. Marta queria impressionar, viver de aparências. Maria estava preocupada em ser uma discípula verdadeira. Diga graças a Deus. Agora, o que me chama a atenção é que as muitas ocupações que Marta estava se preocupando, fazia com que Marta desprezasse aquilo que de fato era necessário. E o que era necessário? Ouvir a palavra de Deus. Será que não está acontecendo com você? Às vezes você chega à igreja, e por isso que nós pedimos, coloque seu celular no silencioso, ou desligue, e não se distraia. Você percebe que às vezes eu falo, olha aqui para mim, preste atenção, não fale isso? É porque eu vejo pessoas desatentas, distraídas, e naquela hora é que Deus quer abençoar, e o diabo tira a sua atenção, para você não receber a sua bênção, simplesmente por isso. As ocupações de Marta desviavam o foco dela daquilo que realmente era necessário, que era o ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes é o que nós temos feito, ou seja, descartado aquilo que Deus tem dado a nós. No Evangelho de João, capítulo de número 11, diz assim, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 diz assim, estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia, Betânia era o nome da aldeia, onde Maria e Marta moravam. Maria e Marta era irmã de quem? Vou ler de novo. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã. Em Lucas, Jesus foi na casa desta família, Maria, Marta e Lázaro. Lázaro estava lá quando Jesus foi? Até porque a Bíblia não faz referência que Lázaro estava. Quem é que estava lá? Só Maria e Marta.
Então nós já entendemos uma coisa importante. Se Lázaro não estava lá quando Jesus estava, e quando Jesus ensinava aquela família, esse é o real motivo da sua enfermidade. Enfermidade aqui, trazendo para o nosso dia, não é doença, nesse caso era. Enfermidade é uma fraqueza. Quando alguém está enfermo, ela está fraca. E um dia que Deus permitir, eu vou ensinar para vocês a diferença do que está enfermo e do que está doente. O enfermo e o doente não são a mesma coisa. Amém, Jesus? Então Lázaro não estava lá quando Jesus pregava, quando Jesus orientava, quando a palavra era ministrada. E porque ele não estava lá, ele fica fraco. Pastor, ainda não entendi. Não? Não. Então vou te explicar. Jesus está aqui, irmãos, todo dia de culto. E é esse o motivo seu também. Quando você negligencia os cultos, negligencia o ouvir a palavra, descarta os ensinamentos. É por isso que tem muita gente no meio da igreja. O quê? Fraco. Fraco na fé. E a carne está como? Só crescendo e só se fortalecendo. Agora, algo mais importante, ele era irmão de Marta e Maria, não era? Por que as irmãs, quando Jesus chegou, não mandou chamar o Lázaro? Porque, irmãos, vamos ser sinceros aqui, tanto para mim quanto para vocês, a melhor coisa que possa acontecer é eu e a minha casa servir ao Senhor. Não é verdade? Então por que a Marta e Maria falou assim, Jesus, por que a Marta, principalmente que ficou nos seus afazeres, não disse, mestre, espera só um pouquinho, porque nós não podemos perder o tempo da sua visitação. Eu vou chamar Lázaro, e saísse correndo e chamasse ele, porque agora Jesus está aqui em casa. Por que ela não fez isso? Aí entra, porque muitas vezes eu já disse isso e você nunca entendeu, algumas pessoas já entenderam, e agora vai cair a sua ficha. Você tem até o desejo de a sua esposa se converter, dos seus filhos ser uma bênção, mas muitas vezes você como cabeça, como chefe do lar, como homem da casa, como o que dá as ordens lá, você tem sido um banana. Porque os seus filhos não te obedecem, a sua esposa não é submissa a você, você não consegue trazer os seus filhos para a igreja, você não traz a sua esposa para a igreja, você deixa eles fazer o que quiserem, sabe por quê? Por isso que eles estão enfermos. É por isso que a sua família está fraca. Quando eu falo aqui, irmãos, traga os filhos, eu mandei áudio, eu mandei vídeo, eu gravei, eu fiz um monte de coisa, irmão, traga os seus filhos, traga a sua família, porque o diabo está destruindo, e vai destruir. As pessoas não me dão ouvido às vezes, acham que eu estou falando coisa demais. Agora eu trouxe a palavra para mostrar para você, o que Jesus está falando. De duas coisas. Ou nós não temos testemunho para trazer nem a nossa família, porque às vezes eles olham para nós e falam assim, mas o senhor fuma, e cristão não fuma, por que eu vou lá? O senhor bebe, cristão não bebe, por que eu vou lá? O senhor nos leva para a festa do mundo, agora o senhor quer ir para a igreja? Como que a sua família vai acreditar em você? Se você não serve a Deus de verdade. Mas quando a porca torce o rabo, rapidinho encontra a igreja, rapidinho acha o número do pastor, rapidinho ligam para mim. Sabe por quê? Porque estão tudo fraco. E por que está fraco? Porque não param para sentar e ouvir o quê? A palavra.
As pessoas ficam 1h30, 2 horas na frente de uma televisão para assistir o seu time de futebol, mas não fica 1h30 na igreja para ouvir a palavra de Deus que vai salvar. Nós perdemos tempo com tantas coisas, mas para Deus nós não perdemos. Estamos, irmão, me perdoe, somos os cristãos da nossa época fracos. Uma dor de cabeça nos derruba, nos impede de vir à igreja porque não temos fé. O Covid nos impede de vir à igreja porque estamos com medo de pegar Covid. Você não crê num Deus que te cura do Covid, não? Porque o Deus ressuscitou Lázaro. Por que ele não ia curar você do Covid? Mas estamos com medo. Sabe por quê? Porque estamos enfermos, estamos fracos. O nosso maior desejo é de que a nossa família seja salva, mas nós não temos testemunho para trazer a nossa família para a igreja. Ou nós não temos, irmãos, entenda, autoridade, nem para falar de Deus, porque nem nós somos o testemunho dentro da nossa casa. Como nós vamos trazer a esposa? Como nós vamos trazer o marido? Como que os filhos vão querer nos seguir? Se nós não somos exemplo. Estamos fracos. Lázaro não estava lá, e porque ele não estava lá, ele estava como? Ele estava fraco. Todas as vezes que você deixa de ouvir a palavra, é uma oportunidade que você tem de crescer espiritualmente, é uma oportunidade que você tem, irmãos, entenda, de alcançar a sua salvação, de receber a sua cura, de ser liberto, de ser próspero, é a oportunidade que você tem. Mas, irmãos, entenda como as pessoas têm faltado os cultos, não é brincadeira. Por isso que está enfermo. Por isso que está envolvido com as coisas do mundo, por isso que está envolvido com más companhias, é por isso que está viciado na pornografia. Pastor, não estou não, está assim, que o Espírito Santo está falando com você. Ou senão ele não fala comigo. É por isso que você está na pornografia. Homens casados, viciados na pornografia. Por quê? Porque está fraco, não para ouvir a palavra. Filhos desobedientes e rebeldes, porque os pais não trazem para a igreja. Irmão, você vai prestar conta da sua família. A Marta, a Maria, poderia ter chamado Lázaro, mas não fizeram. Ele estava enfermo, ele estava fraco. Coloca no versículo 2, fazendo um favor. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés, com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu... agora vocês lembraram de Jesus? Quando Lázaro estava enfermo, quando Lázaro estava fraco, aí lembraram... Por que não lembraram antes? Por que deixaram chegar nessa situação? Assim acontece com muitos. Aí lembram do pastor, quando o demônio manifesta lá. Pastor, corre aqui porque o capeta manifestou. Aí, ó. Esses dias, manifestou um demônio numa irmã da igreja. E eu não estava aqui. A pessoa me ligou. Eu liguei para minhas obreiras, falei: vai lá e expulsa o capeta. Os obreiros foram lá: irmã, pega firme com Deus, pega firme com Deus, pega firme com Deus. Cadê a irmã? Cadê? Mas na hora que o capeta quer quebrar tudo, aí liga para o pastor. Por que não vem ouvir a palavra para não deixar o capeta entrar? Diga para o irmão que está do seu lado: por que você não vem ouvir a palavra nos cultos para não permitir o diabo destruir a sua vida? Aí quando ele manifesta, você tem que ligar para o pastor? Na hora de assar carne, ninguém me liga. Só logo o capeta berra. Coloca o versículo 14, fazendo um favor. 14. Irmãos, nesse mesmo aí, 11, 14. É engraçado, né? Mas acontece, é só assim. Pastor parece que só serve para expulsar demônio. Pastor parece que não come carne assada, não come lasanha. Pastor parece que não come galinhada. Não, pastor só expulsa capeta. É incrível um negócio desse. No versículo 14, a Bíblia diz assim: então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro o quê? Irmãos, preste atenção.
Essa palavra é para abrir os seus olhos. Porque se você permitir a fraqueza continuar em você, ou até mesmo em alguém da sua família, após a fraqueza virá o quê? Virá a morte. Sua família vai morrer. O diabo vai destruir. Por quê? Tudo porque você não trouxe para a igreja, para ouvir a palavra, porque você não se impôs. A Bíblia diz que a mulher sábia constrói a casa, e com entendimento ela firma o lar dela. A mulher de Deus, mesmo que o marido não for crente, com a sabedoria que Deus dá, ela vai ganhar o marido para Jesus sem palavras, só com o seu proceder, só com as suas atitudes. Assim também vice-versa, pode ser o homem com a mulher. É assim que Deus faz. O problema é que nós não permanecemos onde? Na palavra. Me ajuda a pregar aí, vai. Vira para o irmão, para a irmã que está do seu lado. Se não tiver alguém do seu lado, na pessoa da frente, você pode bater carinhosamente no ombro assim, ou virar assim o seu pescocinho e perguntar assim: cadê a sua família que não está aqui hoje? Pergunta aí, está onde? Ah, pastor, não deu para vir, porque tinha alguém em casa. Ah, pastor, porque isso, mas a gente tem um monte de desculpa, né? Eu quero ver você dar essa desculpa que você dá para mim, que eu aceito, no dia do juízo final para Jesus. Lá que eu quero ver, porque por mim vai passando, eu não vou deixar de pregar. Mas será que Jesus vai aceitar o que você vai falar? Será que Jesus vai aceitar as nossas desculpas, irmão? Vocês conhecem bem a história. Lázaro estava morto, Jesus falou: Lázaro morreu. Jesus demora alguns dias para ir visitá-lo. As irmãs dele ficaram desesperadas. E elas falam algo na ignorância. Elas dizem assim, não vou ler para não ficar muito extenso. E elas dizem assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus poderia ter falado que Jesus é um gentleman, né? Eu não tenho essas habilidades de Jesus, não. Jesus fala assim, Jesus poderia ter dito assim: mas eu fui lá, mas ele não estava lá, e nem vocês chamaram. Eu fui. Ah, Jesus, por que eu não fui curada? Porque na quarta-feira, presta atenção, olha aqui para mim, por favor. Jesus, às vezes você ora assim: Jesus, me cura. Jesus podia dar uma lapada logo, né? Fala, Espírito Santo, fala logo. Na quarta-feira o pastor ungiu, na quarta-feira o pastor orou, muita gente foi curada, aquele era o seu dia, mas por que você não estava lá? Ah, Jesus, eu estou precisando avivar, eu estou precisando crescer. Ah, é? Há uns 2 domingos atrás, o pastor mandou uma arte no grupo, o pastor gravou um vídeo, o pastor mandou um áudio e falou assim: hoje é o domingo do avivamento. E por que você não estava lá? Por que você não foi? Às vezes queremos cobrar algo de Jesus, mas algo que ele já fez. Nós é que não estávamos no lugar certo, e o lugar certo é a casa, é a presença de Deus. Em João capítulo 12, vocês conhecem muito bem a história. Jesus demorou alguns dias para ir até onde Lázaro estava, e Jesus foi e ressuscitou Lázaro. Amém? Jesus foi e ressuscitou a Lázaro. Antes de Jesus ser crucificado, Jesus voltou na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Pela segunda vez, Jesus volta lá. E olha que bonito. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa. Onde que ele foi? Lá em Betânia. Onde estava quem? O que falecera. E a quem ressuscitara da onde? Versículo 2: fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, olha lá, e Marta servia. Agora ela já não está mais ansiosa e preocupada, agora ela já aprendeu a servir. Diga graças a Deus. E Lázaro era um dos que estavam aonde?
Lázaro aprendeu a lição, porque quando Jesus volta lá, Leandro, na casa dele, da primeira vez ele não estava, mas ele já tinha sido, ele morreu depois porque ele não estava, né? E agora ele falou: o quê? Vai que Jesus não faz um milagre 2 vezes, eu não vou perder minha oportunidade não, eu vou estar lá esperando Jesus. Irmãos, quantas oportunidades Deus já te deu, você quer o que mais? Tem gente aqui que já está no acréscimo de Deus, porque Deus já deu tanta oportunidade e você jogou fora. Tem gente que está brincando com Deus. Para Lázaro, uma vez só foi suficiente. Para nós, quantas vezes Deus já nos deu oportunidade? Quando Jesus volta na casa de Lázaro, eu creio que Jesus, deve ter pensado assim: vamos ver se Lázaro entendeu o que eu fiz. Talvez você diga assim: mas Jesus nunca me ressuscitou. Espera aí, irmãos, como não? Se a Bíblia diz que ele morreu no nosso lugar, ele não ressuscitou não, ele só não deixou você morrer. Não está bom para você? A Bíblia diz que a sentença que era contrária a nós nas suas ordenanças, Jesus vai lá e risca, anula, para não deixar você sofrer, para não deixar você pagar. E nem isso é suficiente para a gente aprender e para a gente servi-lo como Ele quer. Porque a Marta entendeu, e ao invés de ser alguém fadigada, ocupada, distraída, ela vai servir. Ela se preocupa agora com o reino, ela se preocupa agora com a presença de Jesus, ela se preocupa com Cristo que estava ali na casa dela. E Lázaro, da mesma forma, eu não vou desperdiçar a minha oportunidade. Jesus está na minha casa? Está. Então agora ele não estava ausente como da primeira vez, como agora na segunda vinda de Jesus na sua casa, ele senta à mesa. Sabe o que é se sentar à mesa? Significa comunhão. Lázaro agora entendeu que ele precisava de intimidade, que ele precisava ter comunhão com Cristo. Diga graças a Deus. Irmãos, não é de aparência, é comunhão verdadeira. É viver para Cristo, é estar debaixo da submissão, sendo submisso ao Senhor. Em Atos, capítulo de número 8, versículo 26, diz assim, a palavra do Senhor: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. Passa. E levantou-se e foi, e eis que um etíope, eunuco, mordomo mor, ou seja, o chefe dos mordomos de Candás, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. O que ele fazia? Ele lia as sagradas escrituras. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-se este carro. Havia um homem, um eunuco, um etíope, que estava no carro, carro de boi, é lógico, não existia os carros de hoje naquela época, e ele estava com a Bíblia aberta no livro do profeta Isaías. E Deus falou com Filipe: Filipe, se aproxima deste carro, onde este homem está lendo a Bíblia. Irmãos, todas as vezes que você decidir fazer o que Deus te mandou, Deus estará com você. Todas as vezes. Você percebe que este homem não servia a Deus, ele não era do povo de Israel, ele não era judeu, mas ele decidiu conhecer mais de Cristo. E o Espírito de Deus falou com Filipe: aproxima-se dele,
porque ele quer conhecer mais de Deus. Então vai e ensina ele como fazer. Filipe se aproxima então daquele carro, passa. E correndo Filipe ouviu o que o homem estava lendo. E o que ele dizia? Filipe diz para ele: você entendes o que lês? Ei, eu estou percebendo aí, eu até ouvi o que você leu, que está escrito em Isaías, mas eu te faço uma pergunta: você entende o que você lê? Passa. Olha a resposta dele. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Diga graças a Deus. Até aqui é suficiente para nós. O homem vira para Filipe e fala assim: olha, até gostaria muito de entender, mas eu não tenho o entendimento da Sagrada Escritura. Mas se alguém me ensinar, certamente eu entenderei. Diga graças a Deus. Eu ensino? E por que às vezes você não entende? Eu entendo, então tá bom. Por que às vezes você não faz? Porque a resposta dele é: poderei entender se alguém não me ensinar. Peraí, eu estou te ensinando. Eu estou te ensinando há mais de 3 anos ter compromisso com Deus. Eu estou te ensinando há mais de 3 anos ser fiel a Deus. Eu estou te ensinando há mais de 3 anos servir a Deus. Eu estou te ensinando há mais de 3 anos como alcançar a sua salvação. E por que às vezes a gente não faz? Parece que a palavra de Deus é contraditória. Não é que ela é contraditória, é porque gente que não quer ser apacentado. O que esse homem, o que esse etíope, o que esse eunuco está dizendo para Filipe é: se você me ensinar, ou se tiver alguém que me ensine, então eu vou fazer o que ele me ensinou. O que ele está declarando é: eu quero que alguém me apacente, eu quero que alguém me ensine, eu quero que alguém me leve mais perto de Deus. Eu quero. Quantas pessoas já ouviram eu ensinar que festa junina é pecado diante dos olhos de Deus, e quantos ainda levam os seus filhos? Quantas pessoas já ouviram eu dizer que a Bíblia condena o álcool, o cigarro, as drogas? Quantas pessoas já ouviram eu dizer que a Bíblia condena o riscar o corpo, a tatuagem? E tem pessoas que fazem. Quem entendeu, diga amém. Aplauda Jesus.